Nós estamos aqui, numa campanha aí, já faz algumas semanas. Qual que é o nome da campanha? Não vale, colaram. Eu vi a cara de vocês, estão colando aqui, não pode. O céu em minha casa. E por que a gente está fazendo tantas semanas falando do mesmo assunto, do mesmo tema, tentando trazer a conscientização para a igreja como um todo, sobre o assunto da família, sobre o assunto que Deus precisa estar reinando em nossas casas? Por que a gente precisa falar tanto desse assunto? Por que é tão importante esse assunto sair das quatro paredes e entrar nas paredes da nossa casa? Simplesmente porque a partir do momento que você começar a influenciar dentro da sua casa, você vai influenciar também fora da sua casa. Você vai trazer uma influência de Deus, da parte de Deus fora da tua casa também. Por onde você for, com quem você conviver, você vai estar derramando a presença de Deus por onde você passar. Amém? E uma igreja que não consegue sair das quatro paredes, uma igreja que não consegue levar a presença de Deus para o mundo afora, é uma igreja preguiçosa, uma igreja que não serve. Amém? Porque se nós temos a oportunidade de estar na presença do Pai todos os domingos, todas as terças, nós somos chamados, escolhidos, nós temos um benefício tão grande da presença de Deus nas nossas vidas. Por que essa presença de Deus precisa ficar simplesmente guardada nos nossos corações? Nós precisamos fazer a cultura dos céus descer nessa terra. Nós precisamos fazer a cultura do Senhor através das nossas vidas ser derramada nos nossos familiares, nos nossos amigos, nas pessoas que trabalham conosco, nas pessoas que estudam conosco. Amém? Então, para começar, a gente precisa mudar a nossa casa. Para começar, a gente precisa mudar onde a gente vive, o nosso lar, as pessoas que nos veem todos os dias. Amém? Então, hoje vamos falar sobre a importância da família. E por que a gente vai falar da importância da família exatamente? Hoje em dia a gente tem vivido numa guerra travada entre a igreja e os contra a igreja, entre as pessoas de Deus e as pessoas que são contra os ensinamentos da Bíblia. E essa luta, essa guerra que nós temos tido, é uma guerra muitas vezes que não se justifica simplesmente por duas pessoas terem pensamentos divergentes. E isso mostra que isso vai muito além do que simplesmente duas pessoas pensarem diferente. Mas isso vai e toca realmente em algo espiritual, em algo muito mais profundo do que a gente possa entender. Quando a gente fala do que tem acontecido nas famílias hoje em dia, não é só hoje em dia que acontece. Hoje a gente tem lutado com uma desconstrução da família tradicional em todos os meios de comunicação. Se você liga a televisão, eles estão falando sobre isso. Se você entra no Facebook, tem milhares de posts falando sobre isso. Se você assiste o horário eleitoral gratuito, que ninguém quer assistir aquela bênção de Deus, você também vai ouvir sobre isso. Cara, e por que é tão grande o ataque sobre esse formato da família tradicional brasileira que todo mundo fala? Por que esse ataque é tão forte? Por que as pessoas querem tanto tocar nesse ponto? Simplesmente porque o inimigo sabe da importância da família para a igreja. Ele sabe da importância que a tua família tem para mudar a tua vizinhança, para mudar as pessoas ao teu redor. O inimigo sabe que você não simplesmente é uma pessoa que vem, que frequenta a igreja, mas você é um cristão. E se a gente pega a palavra cristão, a gente está falando, de um pequeno Cristo, alguém que segue os ensinamentos de Cristo e quer ser igual a Ele. Então, quando a gente está falando da gente transpassar as barreiras da igreja para levar para as pessoas lá fora esse ensinamento de Deus, a gente primeiro começa a falar da nossa família. A gente começa com o ensinamento dentro da nossa casa. E essa luta, vamos dizer assim, entre os cristãos e
o povo lá fora é só mais uma artimanha do inimigo para tentar derrubar a família, para tentar desfazer as famílias e tocar no núcleo que Deus estabeleceu para nós. Porque há muitas outras artimanhas que o inimigo usa também, que são tão ruins quanto essas que eles estão tentando atualmente, e que acontecem há muitos e muitos anos. E aí também a importância de nós como igreja cuidarmos das famílias e mostrarmos para as famílias qual que é o caminho que nós devemos traçar para seguir de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, pais que não têm paz em casa, que vivem num pé de guerra na frente dos seus filhos, e mostram para os seus filhos que o casamento não vale a pena. Pais que se embebedam, usam drogas e vão para seus lares e levam aquilo como violência familiar, como comportamentos nocivos dentro da casa, e mostram para os seus filhos, novamente, que não vale a pena estar em família. E isso veio se acumulando, isso veio juntando ponto a ponto, para chegar nesse ponto que a nossa sociedade está hoje. Olhando para a família e não acreditando mais na família como um plano de Deus de fato, como um núcleo que possa trazer crescimento e benefício para as pessoas, mas simplesmente como um ponto que vai ser para trazer preconceito e, enfim, atacar as pessoas menos favorecidas, entre aspas. Mas a gente esquece do que aquilo que está aqui na Bíblia. A gente esquece de, antes de sair numa discussão louca de Facebook falando besteira por aí, da gente se voltar um pouco para a palavra de Deus e entender qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus nos chama para fazer, o que Deus nos chama para ter, o que Deus nos fala, para que nós venhamos a viver de fato de uma maneira plena, agradável e maravilhosa na presença dEle. Como eu disse na semana passada, nós temos a Bíblia, muitas vezes, como simplesmente algo que deixa de enfeite ali. Que nem essa Bíblia aqui que eu ganhei de presente de casamento. Olha que Bíblia bonita, ela é branca, toda brilhante, olha só. E o pessoal gosta, vou deixar aqui aberta no Salmo 91 que vai proteger minha casa. Vou deixar aqui aberta no Salmo 23 que nada vai me faltar, porque o Senhor é meu pastor. E se baseia na Bíblia como se fosse simplesmente um patuá, algo que vai trazer uma proteção física para a casa dele. Mas na verdade isso não é real, isso é uma coisa totalmente real. Nós precisamos entrar na palavra de Deus, absorver essa palavra de Deus e viver aquilo que está falando na palavra de Deus. Não adianta nada nós entrarmos e sairmos por essas portas lindas, maravilhosas aqui todos os domingos, todas as terças, todos os sábados, domingo de manhã, enfim, todos os dias, se essa palavra não entrar e não mudar o mundo lá fora. Se nós formos uma igreja que fica preso dentro de 4 paredes, nós não servimos para nada. E é chegado o tempo dessa igreja se levantar e, fazer barulho nessa Dom Jaime, fazer barulho em São Bernardo, aleluia. E isso vai começar pelos nossos lares, pelas nossas casas, aleluia. Bom, então vamos voltar um pouco para o nosso assunto aqui principal, né? Bom, por que a gente precisa falar da família dentro da igreja, se a maioria das pessoas da igreja estão em família, enfim, tem alguma família, algum parentesco? Por que a gente precisa focar em tantos cultos falando sobre esse mesmo assunto, né? Como eu falei, o diabo ele quer destruir a família por um único motivo. E o motivo é: a família é um plano perfeito de Deus. A família é o primeiro ministério que Deus entregou nas nossas mãos. Mas de onde você está tirando essa ideia doida, Fernando? De onde você está tirando essa ideia maluca? Vamos abrir em 1 Timóteo 5,8, por favor. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem achou, dá um glória a Deus aí.
Achou não? Tá bom, a gente espera. Aleluia. Vamos lá, vamos ler junto. Quem não achou, segue aqui no telão, tá tudo certo. Porém, aqui está um pouco diferente. Eu vou ler aqui, depois vou ler minha versão também. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nossa, que pesado. Nossa. Não, aleluia. Família é o primeiro ministério de um cristão, né? A minha versão está bem parecido aqui, mas eu vou falar também. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Ou seja, se você vier de domingo a domingo na igreja, se você vier rodar no manto, dar glória a Deus, cair na unção, mas tua vida não for transformada a ponto de você mudar a tua família e cuidar da tua família como Deus manda na palavra dele, você não está aqui para nada, além de perder seu domingo à noite. Nossa, que pesado. Mas eu nem gosto de assistir Fantástico mesmo. Tá bom, beleza. Pelo menos aqui tem ar-condicionado, né? Gostoso. A gente precisa entender que da nossa casa, do nosso lar, flui tudo aquilo que os nossos filhos, tudo aquilo que os nossos parentes vão enxergar de Jesus. Se você é um cristão e no teu lar você não faz a diferença, você não faz teu papel de cristão, a imagem que você vai estar transmitindo para os seus familiares de Cristo é uma imagem falsa, uma imagem distorcida. Deus te colocou naquela casa por algum motivo, certo? E se você não conseguir transmitir para os que são próximos a verdade de Jesus, para quem que você vai transmitir essa verdade? Se as pessoas da sua casa olham para você e não enxergam Cristo em você, está na hora de você recomeçar. Está na hora de você rever seus conceitos, rever suas atitudes e começar novamente. Mas assim, beleza, você falou, entendi que é um mandamento de Deus, mas onde que fala sobre ministério? Na Bíblia fala exatamente que uma pessoa para ter um ministério na igreja, ela precisa primeiro saber dominar sobre a sua casa, saber lidar com a sua casa. Tá, um pouquinho para frente, em 1 Timóteo, não, desculpa, para trás, capítulo 3, versículo 2. Ó, os caras tão rápido, velho. Então vamos lá. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Passa para o próximo versículo, pessoal. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Vindo domingo à noite, vi que subiu esse gordinho baixinho aí para falar comigo. Ele tem uma cara de bonzinho, porque gordinho não faz mal para ninguém. Gordinho só quer comer. E eu pensei que ia ser de boa, ia ser um culto mais tranquilo, mais light. Vamos falar de família. Vou falar, família é a base de tudo. Família é uma bênção, um porto seguro. Mas se a palavra não for para te mudar nessa noite, eu não sei o que eu estou fazendo aqui em cima. O Senhor, Ele te chama para mudar o mundo. Mas como a gente vai mudar o mundo se a gente não muda a nossa própria casa? Tem gente que posta no Facebook, não, agora eu vou mudar o mundo, agora eu vou ser, nossa, eu vou derramar unção antes de passar, eu vou curar pessoas, eu vou fazer milagres. Mas
Pergunta para a mãe dele quem ele é dentro de casa. Pergunta para os pais dele quem ele tem sido dentro de casa. Pergunta para os filhos dele quem ele tem sido dentro de casa. Poxa, mas por que isso acontece? Por que a gente acaba sendo dessa maneira? Cara, os psicólogos explicam isso, que muitas vezes a pessoa, ela é a pior coisa que ela pode ser dentro da casa dela, simplesmente porque família não se escolhe. Tem noção? Como assim? A pessoa, ela deixa o pior lado dela sair dentro da casa dela. Por quê? Porque o pai e a mãe dificilmente vão expulsar ele de casa. Porque se ele é pai de família, dificilmente alguém vai botar ele para fora da própria casa dele. E já quando ele está com outras pessoas, não. Porque quando ele está com outras pessoas, ele precisa mostrar que ele é alguém decente, alguém com cabeça, para ter mais amigos além da tua família. E isso é o pior erro que o ser humano pode cometer. Porque se você não consegue amar quem está pertinho de você, quem te vê todos os dias, como que você vai amar o próximo? Como que você vai amar a Deus que você não enxerga? E o Senhor, Ele quer trazer restauração nessa noite para as famílias. Não pense que essa palavra está sendo dura, está sendo forte, está sendo pesada, simplesmente porque deu na telha do Fernando vir aqui falar pesado com as pessoas. Muito pelo contrário, quando uma palavra é ministrada nesse altar, e é debaixo da vontade do Pai, ela vem para trazer restauração, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer novidade de vida para a sua vida. E nessa noite, o Senhor vai restaurar muitas famílias quebradas. O Senhor vai trazer de volta muitas famílias que se perderam. O Senhor vai trazer de volta os filhos que se perderam nas drogas, que se perderam no álcool, que se perderam longe dos pais, e muitas vezes por culpa do próprio pai. O Senhor, Ele tem restauração para nós essa noite. Aleluia. Bom, Satanás, ele quer destruir a família, para que haja destruição em todos os pontos da vida das pessoas. Se ele conseguir destruir a tua família, o teu relacionamento com os teus pais, o teu relacionamento com os teus filhos, o teu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, ele vai estar destruindo não só aquilo ali, mas ele vai estar destruindo a vida de pessoas. Um relacionamento, ele não mexe simplesmente com duas pessoas, mas se você destrói um casamento, você mexe com a vida dos filhos. Você muitas vezes mexe com a vida dos pais daquele casal. Você mexe com a vida de amigos que estão em volta. E Satanás, ele sabe onde ele quer tocar, onde ele quer cutucar, onde que ele quer mexer. Ele quer fazer de tudo para destruir a tua casa. Mas o Espírito Santo, Ele nos dá a força necessária para não simplesmente nos defendermos, mas edificarmos nosso lar, ajudar nosso vizinho a se edificar, ajudar nossos amigos a edificar seu lar. E é isso que Ele tem para nós, uma novidade de vida. Uma coisa que eu estava pesquisando bastante, né, sobre essa parte de família, sobre o que causa a falta de um pai, de uma mãe numa casa, o que causa famílias destruídas, entre aspas, o que causa rebelião dentro de casa, o que acontece, o que isso faz causar, por exemplo, nos filhos, na vida dos filhos daquelas pessoas. E eu comecei a puxar algumas pesquisas na internet, porque a internet está lá para que a gente faça coisa boa, né? Não para ficar simplesmente do Facebook 24 horas por dia. Então, vamos lá. A primeira pesquisa que eu peguei estava na Folha de São Paulo, né? No site do UOL. E essa pesquisa, ela liga diretamente o pai ausente à delinquência infantil e juvenil. Ah, beleza, você achou uma pesquisa. Não, isso porque eu fiquei 5 minutos, juro para vocês. Fiquei 5 minutos na internet procurando isso. E na minha cara foi jogada uma porrada de link. Outra notícia aqui da Folha de São Paulo, outro estudo, né? 2 em 3 menores infratores não têm pai dentro de casa.
Mais uma da Folha de São Paulo. Isso tudo em datas diferentes, tá? São várias pesquisas diferentes. Estudo de economistas da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, relaciona criminalidade à desestrutura familiar. E aí eu peguei até um outro link que fala, que é do Telegraph, do site do Reino Unido, da Inglaterra. E ele fala, para você ver que o problema não é brasileiro, o problema está em todos os lugares. Crianças de famílias quebradas, de famílias desestruturadas, são 9 vezes mais propensas a cometer crimes. Caramba, meu, você tinha noção disso? Ah não, mas Fernando, eu cresci numa casa que só tinha a minha mãe, enfim, eu cresci bem. Eu não estou falando que todo mundo vira criminoso, pelo amor de Deus, não vai entender que nem os povos lá da política hoje em dia está fazendo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas claramente as coisas se relacionam. Se fosse uma pesquisa só falando disso, mas são diversas pesquisas falando sobre o mesmo assunto e trazendo resultados muito parecidos. Isso não só no Brasil, isso eu vi pesquisas da Inglaterra, vi pesquisas dos Estados Unidos, vi pesquisas da Austrália, e todas diziam a mesma coisa, que a desestrutura familiar, que os problemas dentro de casa são levados pelos filhos. O caráter de uma criança, caráter é aquilo que fica na criança depois de adulto. O caráter não é costume, não é uma coisa que passa. O caráter é aquilo que você pode fechar a porta, deixar só a criança lá dentro, ela vai continuar tendo o mesmo caráter. O caráter de uma criança ele é formado até os 6 anos de idade. E muitas crianças convivem em ambientes hostis, em ambientes que trazem um caráter tortuoso, um caráter torto, algo que não é facilmente corrigido. E sabe o que é pior? Essas crianças, elas estão levando para frente. Hoje já não são mais crianças, na verdade, já foi uma geração muito para trás que foi vivendo isso e veio trazendo e veio virando essa bola de neve, que hoje já não acredita mais em família, já não acredita mais em estrutura familiar, porque viveram dentro das suas casas problemas familiares, porque tiveram dentro do seu lar brigas incessantes, porque tiveram dentro do seu lar problemas com bebidas. Poxa, Fernando, tá bom, mas e agora? E agora? A família está destruída? Não tem mais para onde a gente ir, o que a gente faz? Se eu estou falando aqui em cima de algo desse tipo, você pode ter certeza que a gente tem a solução. E a solução tem só um nome: é Jesus. Não há meio de mudar o caráter de uma pessoa, a não ser pelo caráter de Cristo. Não dá, não tem jeito. Por que vocês acham que as penitenciárias são lotadas de pessoas, lotadas de gente ali? E as pessoas, mesmo sofrendo muito, elas saem de lá querendo muitas vezes fazer a mesma coisa que faziam antes. Porque a única coisa que pode mudar o caráter de uma pessoa é Jesus. Não tem outro meio. E se nós como igreja não entendermos essa mudança de caráter, não levarmos ela para nossa casa, a sociedade vai ficar um lixo, cada dia pior. Porque se nós que estamos perto não conseguimos muitas vezes entender e levar isso para dentro de casa, quanto mais as pessoas que não têm Jesus, não têm para quem recorrer, não têm para onde buscar uma mudança. E nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer trazer realmente algo novo nos corações. Ele quer trazer sobre a tua vida, sobre a tua família, uma reestruturação, uma reorganização. Ah, Fernando, mas é tarde demais. Meu filho já está entregue às drogas. Mas é tarde demais, meu casamento já foi para o saco. Mas é tarde demais, eu não tenho mais o que fazer, porque meu pai não quer mais olhar para a minha cara. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem pessoas que conseguem mudar a sua vida em 3 dias, que nem o apóstolo Paulo, que é rápido. Tem pessoas que demoram anos para mudar o caráter. E se a gente não entender que o nosso caráter precisa ser mudado, a gente precisa ser transformado para levar algo novo para dentro da nossa casa, tudo vai continuar igual.
Mas eu garanto para você, se você hoje tomar uma posição diante de Deus, clamar como realmente um filho clama ao seu pai, clamar para Ele, para que Ele venha, te abrace e transforme o teu lar, Ele fará essa transformação sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Eu já vi muitas casas quebradas, muitas famílias destruídas nesse local serem reconstituídas. Eu já vi muitos casamentos que já tinham ido para o saco dentro dessa casa aqui voltarem a funcionar como Deus queria que fosse desde o começo. Uma coisa boa de ser filho de pastor é que a gente acaba vendo muita coisa, né? E uma coisa ruim de ser filho de pastor é que acaba vendo muita coisa também. É sério, porque assim, o que é bom? Sinceramente, eu desde pequeno, na minha casa, eu não tenho que falar dos meus pais. Não tenho. Felizmente, eu cresci num lar que, cara, era pautado na Bíblia, era pautado na presença de Deus. E eu falo até hoje, eu estava brincando já com o pessoal do time, que meu pai, quando ele vinha me dar bronca, ele não dava bronca, ele fazia uma pregação. Pregava para mim, mas não é pregação assim, tipo de célula, que é curtinha, era de culto de Santa Ceia, assim, era tipo 1 hora e pouco. Até eu, tá ali encostado na parede já assim, ó. Mas eu não troco esses momentos com meu pai por nada. Porque tudo que ele foi falando forjou meu caráter até hoje. E muitas pessoas acabam olhando para os seus pais achando, ele é só mais um velhinho, mais uma pessoa que não traz nada para mim. Ele é uma pessoa que me fez mal quando criança. Ele é uma pessoa que me fez mal e me faz mal ainda hoje. Como que eu vou gostar desse pai? Como que eu vou amar esse pai? E o Senhor, Ele vem para te abraçar como filho nessa noite. E para te mostrar o que é ser pai de fato. E a partir do momento que as suas feridas começam a ser saradas, começam a ser recompostas em você, você vai ter força para abraçar teu pai de novo, dar um beijo nele. E quando você começa a fazer carinho no teu pai, é quando Deus tem a oportunidade de entrar e se fazer presente dentro do teu lar. Mas meu pai me abusou, não só fisicamente, mas muitas vezes psicologicamente, falou muito mal de mim, apontava o dedo na minha cara e dizia muitas coisas, e desculpa a sinceridade, mas para de olhar para o que é do mundo. Você hoje é cristão, você hoje é um cidadão do céu. Você precisa começar a entender que enquanto você se move no reino espiritual, o reino físico está se movendo. Você precisa começar a entender que se você não lutar pela tua casa, o inimigo vai ser rei do teu lar. E você não vai conseguir trazer céu para a tua casa enquanto o inimigo for rei. E por que isso? Simplesmente porque a tua casa não é constituída só por você. Quando você quer trazer o céu para a tua casa, você precisa atingir as pessoas que moram dentro do teu lar. Se você trouxer o céu para a tua casa, mas não atingir ninguém, que céu é esse? O céu nada mais é que uma atmosfera celestial que a gente vai poder viver, um local de outra dimensão que a gente não chegou ainda nesse ponto. O céu é ter paz, é ter amor, é ter harmonia, é ter alegria todos os dias. E como que você vai conseguir instituir o céu na tua casa, se o céu não foi instituído ainda dentro dos seus familiares? Primeira coisa, você precisa mudar o teu pensamento, o teu modo de pensar. E quando o teu modo de pensar for transformado, você vai conseguir transformar o modo de pensar das pessoas da tua casa. Temos exemplos aqui de pessoas que, demoraram muitos anos, lutando pelos seus familiares, pelos seus maridos, pelas suas esposas. E hoje nós vemos essas pessoas aqui com seu marido dentro da casa de Deus, e você fala, caramba, glória a Deus, valeu a pena. Mas e se essa pessoa tivesse parado no primeiro ano? E se essa pessoa tivesse parado na primeira briga que teve com o seu cônjuge?
E se essa pessoa tivesse parado de tentar quando ela viu uma dificuldade dentro da sua casa? E o Senhor, Ele precisa começar a transformar os nossos corações para que a gente possa ter força para trazer o reino dEle nessa terra. Você nada mais é do que o representante legítimo da presença de Deus na terra. Você nada mais é do que um representante próprio e absoluto da presença que Deus tem para trazer nessa terra. Você é um cidadão do céu. Você é embaixador de Jesus Cristo. Você leva o nome de Jesus onde você vai. E se o teu coração não estiver cheio de céu, você não vai conseguir trazer o céu para a terra, em momento nenhum da tua vida. Você não vai conseguir ser a diferença que o Senhor te chamou para ser. Aleluia. E como eu estava falando antes, você não vai conseguir entender aquilo que se passa na tua família enquanto você não se colocar na posição da pessoa que você está ali do lado. Não colocar as sandálias dele, calçar as sandálias dele e entender qual que é o problema que está acontecendo. Como eu estava dizendo sobre os meus pais, a minha experiência de família diretamente, eu cheguei a ver muitas vezes eles chorando em casa, lutando em casa, por pessoas, por membros da igreja. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que muitas e muitas vezes a gente pegava eles chorando, orando, chegava de manhã, minha mãe estava com a Bíblia aberta, acordada às 6, 7 horas da manhã, mas é porque ela acordou cedo, não, porque ela não dormiu, orando por pessoas da igreja, lutando por famílias. Então para mim, às vezes é muito simples dizer para vocês, aqui em cima, que lutar por famílias vale a pena, lutar por vidas vale a pena, amar a família vale muito a pena. Mas muitas pessoas vieram para cá feridas, e a igreja é um hospital. Nós estamos aqui para te ajudar a tratar as suas feridas, para que você possa curar, para que você possa fazer também esse trabalho que nós temos lutado, restaurando vidas, que é a nossa meta, é o nosso objetivo como Aliança da Paz. E como que eu vou conseguir ter bênção na minha casa, se eu ainda não entendi como é ter uma família? E eu posso te dizer o seguinte: por mais destruída que seja a tua família, por pior que tenha sido o teu relacionamento com os teus pais, por pior que tenha sido o relacionamento dentro da tua casa, o Senhor, Ele te deu uma nova família. Olha para os lados, olha o tamanho dessa família. Olha o tamanho dessa família. E o da hora dessa família é que tem de tudo, né? Tem gente grande, tem gente pequena, tem gente bonita, tem gente bonita. Bom, vamos lá. Em Isaías 49:15, perdão. 49:15, Isaías 49:15. Esse é um versículo muito conhecido, muito forte, muito profundo, e que fala com cada um de nós. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Por mais que tua relação com a tua família, com a tua casa, com os teus pais, com os teus filhos foi a pior do mundo, tem alguém que não te esqueceu, que não te deixou para trás, nunca vai deixar. E é esse alguém que quer transformar a tua vida e tua família. É esse alguém que te acolhe, te chama de filho, te pega nos braços dele e te faz sentir seguro novamente. Nós fomos adotados por aquele que desejou ter a nossa vida nas suas mãos. Nós fomos pagos com preço de sangue, mas não qualquer sangue. O sangue do príncipe, do maior reino do universo. Jesus, Ele não era simplesmente um cidadão celestial, não era simplesmente isso. Imaginem Jesus como uma das pessoas mais poderosas do universo,
porque Ele é o príncipe do maior reino que já existiu. Ele tinha toda a glória, tinha anjos o servindo a todos os momentos, tinha o seu trono de glória, vivia ali num que eu imagino que seja um mega castelo, porque fala da Bíblia que a gente ainda não viu, não conhece ainda o que vai ter no céu de fato, ainda não chegou ainda aos nossos olhos, não chegou na nossa imaginação o que vai ter exatamente no céu, mas a gente tenta imaginar. E as ruas são de ouro, e aquele lugar é o lugar mais rico do universo inteiro, e Ele tem aquele lugar na palma das suas mãos, e mesmo tendo tudo no lugar onde Ele estava, Ele preferiu se levantar do seu trono e vir para essa terra para salvar você e eu. Irmão, você não é simplesmente comprado preço de banana, você não é um qualquer, você foi selecionado, você foi escolhido, você é a geração eleita do Senhor, e por você ter essa promessa sobre a sua vida, que eu acredito que você fará a diferença por onde você passar, por você ter uma promessa sobre a tua vida, que onde você tocar será abençoado, eu creio que se você tocar na tua casa, sua casa será abençoada, por você ter uma promessa, que tudo que você ligar aqui na terra, será ligado também no céu, que eu creio que a tua casa vai ser transformada hoje, se você quiser. Aleluia. Mais uma palavra aqui para a gente já ir para os finalmente aqui, está em Efésios 2, 19 e 20, a gente vai ler. Vamos lá, eu vou ler para a gente não demorar muito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Você tem que entender que você tem sim uma família estruturada que você pode contar. E essa família está aqui, ó. Está dentro desse lugar. Se você, para mudar a tua casa, você precisar de ajuda de um desses caras que estão de pé aí, com a mãozinha assim, ó, como diz o pastor Fábio segurando o tchan, você pode contar com eles. Se você precisar de nós, você pode contar conosco também, liderança de jovens. Se você precisar também dos pastores evangelistas, você pode contar com os nossos pastores evangelistas, com o corpo inteiro na presença de Deus. Mas você não pode deixar que o inimigo domine sobre a tua casa mais. Você não pode mais aceitar que o teu dia a dia, chegar na tua casa, voltar para o teu lar, seja uma tristeza. Você não pode aceitar mais isso na tua vida. É chegado o tempo de você ser a diferença que vai mudar, que vai transformar e que vai trazer uma novidade de vida em quem te cercar. E foi essa noite que o Senhor escolheu para que seja feita essa diferença na tua vida. Hoje o Senhor, Ele dá um caminho de reconciliação. Ele dá uma nova esperança para aquilo que já tinha morrido. E Ele traz a ressurreição àquilo que já estava morto. E o Senhor, Ele quer não simplesmente que você saia desse culto acreditando, que você saia desse culto achando que você pode, mas Ele quer que você saia desse culto com a certeza que tua casa será transformada, que a tua família vai ser mudada, e que o teu lar não será mais o mesmo a partir de hoje. Aleluia. O Senhor, Ele chamou e escolheu a cada um de nós para fazer uma grande obra, para fazer coisas maravilhosas. Mas se a gente não entender o nosso papel, nós nunca vamos sair do lugar. Nós nunca vamos passar de pessoas que frequentam igrejas para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiras ferramentas de transformação do mundo onde nós vivemos. Cara, mas o mundo está uma desgraça, o mundo está uma loucura.
O mundo está isso, o mundo está aquilo, mas como está você? Você está quebrado, você está destruído, você pensa que não tem mais esperança, você acha que não dá mais? Ou você tem fundamentado realmente a tua vida sobre a pedra angular, sobre Jesus Cristo? A partir do momento que você pensa que Jesus Cristo realmente pode todas as coisas, você não vai mais pôr impedimento naquilo que você for fazer. A partir do momento que você entender que Jesus, Ele não te chamou como um qualquer frequentador de igreja, mas Ele te chamou para ser um verdadeiro cristão, que vai derrotar tudo aquilo que o inimigo tem para contra a nossa vida, contra a nossa sociedade, contra a nossa cidade, contra o Brasil, você não vai conseguir mudar nada. E desculpa a minha franqueza, claro, é importante saber votar, é importante você votar direito, pensando realmente em alguém que possa trazer realmente um Brasil melhor. Mas a resposta para os nossos problemas não está em urna eletrônica. A resposta para os nossos problemas está no nosso joelho no chão. Pode estar o Tiririca lá como presidente. Se o Senhor se agradar de nós, se agradar da sua igreja, encontrar fiéis da sua igreja que querem mudar esse Brasil, o Brasil vai mudar. Agora, pode estar o melhor presidente, sei lá, do mundo, do planeta, sentado naquele Palácio do Planalto. Se ele não encontrar em nós esse desejo, essa força de mudar esse país, para que essa nação seja de Cristo Jesus, ele não terá liberdade para mudar nada. E aquilo que a gente tem visto acontecer, como violência, como problemas nas ruas, como até deturpação dentro das escolas, um ensino totalmente voltado para coisas erradas, onde não se discute educação em si, mas discute ideologias erradas. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos fez para transformar o mundo, para mudar esse mundo. E se nessa noite nós desejarmos isso, essa chama se acenderá em muitos corações, e nós poderemos começar transformando a nossa casa, sim. Mas transformada a tua casa, você não pode parar. Transformado o teu lar, você não pode parar. Se dá por, glória a Deus, eu agora conquistei os meus pais, agora eu conquistei a minha mãe, os meus filhos, enfim, está todo mundo com Jesus, glória a Deus, agora eu posso morrer feliz. Deus, Ele quer que você seja um instrumento dEle onde você estiver. Tua casa é teu primeiro ministério, é o local onde você vai começar a transformação. Mas essa transformação, ela vai se seguir para fora do teu lar, vai se seguir para dentro da tua empresa, para dentro da tua escola, para dentro da tua faculdade, enfim, por onde você andar, o fogo que está nos teus pés deixará a trilha desse caminho, e acenderá também outros corações com a presença de Deus. E através disso nós conseguiremos sim transformar esse país que a gente vive, transformar essa nossa realidade. Na palavra fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu volto a falar o que eu falei há alguns meses, sei lá atrás, quando a gente ainda estava no antigo templo. Uma pregação que o Senhor me deixou trazer, que apesar de estarmos crescendo em porcentagem o número de evangélicos, nunca os evangélicos foram um povo tão igual ao mundo, um povo tão frouxo, entre aspas. Por que povo frouxo? Porque a gente tem querido inserir as coisas que são lá de fora dentro da igreja. E eu não estou falando dessa igreja aqui não, porque graças a Deus aqui nós temos uma liderança que tem uma cabeça no lugar. Mas eu digo que muitos evangélicos, você vai conversar, você vai perguntar, e já são coerentes com o pecado, são condizentes com tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Para eles isso é normal. O mundo está evoluindo. Mas me desculpa, se está aqui na palavra de Deus, eu não posso acreditar em mais nada além disso aqui.
eu não posso acreditar em mais nada que foge disso daqui. Se nós nos levantarmos de fato como um povo que luta pela presença de Deus, nós conseguiremos transformar o mundo. Mas se nós formos só mais uma estatística em pesquisas do Ibope, da Datafolha aí, quantos por cento do Brasil é evangélico? 30%, agora 40%. Cara, isso não muda nada, velho. Não muda. Se nós não estivermos na posição, vivendo o evangelho, essa nação pode ser 100% dos evangélicos, mas não ser a nação cujo Deus é o Senhor. E nós continuamos na mesma. Então que nós possamos transformar esse mundo, que nós sejamos agentes de transformação. Entenda nessa noite o quanto você é forte, o quanto você pode na presença de Deus. Porque não é pela tua força, não é pelos teus braços, mas é pela força que o Senhor coloca sobre nós. Não é pelas suas palavras, por você saber falar ou não, mas é pelas palavras que vêm diretamente do Espírito Santo e transbordam através da nossa vida. Um exemplo que eu costumo dar bastante é o exemplo do canudinho. Você pode ter uma pessoa ali morrendo de sede, e pode ter um copo de água na frente dela. E aquela pessoa, se ela está livre, ela simplesmente pode pegar o copo de água e tomar. Beleza, simples. Mas enquanto a pessoa está amarrada com as mãos para trás, como é que ela vai fazer para tomar esse copo de água? Ela não consegue, não tem como, não tem jeito. Agora, se ela tiver um canudinho para levar essa água do copo até a boca dela, aí ela consegue matar a sua sede e viver realmente uma coisa diferente. Nós somos os canudinhos de Deus. Por mais que o mundo esteja um caos, há milhares e milhares de pessoas que precisam ainda de Jesus, que estão amarradas, acorrentadas por pecados, pelas palavras que o mundo fala, pelas coisas que o mundo traz. Mas a água está ali, a água da vida está ali no mesmo lugar. E se nós não formos a ferramenta de transformação que levará realmente a presença de Deus para essas vidas não serão transformadas. Então eu queria agora te convidar para ficar de pé.